Eu estava guardando as últimas caixas da mudança quando meu celular tocou. Era Rodrigo, o antigo dono da casa. Meu coração gelou quando ouvi o que ele tinha a dizer. Eu esqueci um gravador no escritório. Vi tudo que seu marido fez quando você saiu para trabalhar. Preciso te mostrar urgente. Venha agora, sozinha. Não fale nada com ele. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Acabávamos de realizar o sonho de comprar nossa casa própria depois de tantos anos. E agora isso. O que meu marido teria feito? Que tipo de gravação era aquela? Senti meu estômago revirar pensando nas possibilidades. Estava apenas uma semana na casa dos meus sonhos e já recebia uma notícia dessas. Peguei a bolsa sem pensar duas vezes e saí correndo, inventando uma desculpa qualquer para Roberto sobre uma amiga que precisava de ajuda. No caminho até o endereço que Rodrigo me passou, 1000 cenários passaram pela minha cabeça. Seria outra mulher? Depois de tudo que construímos juntos? Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando cheguei no apartamento onde Rodrigo estava morando temporariamente, ele abriu a porta com uma expressão séria, que nunca tinha visto antes. Sem dizer uma palavra, me levou até a sala e colocou o gravador em cima da mesa. Sinto muito ter que te mostrar isso, ele disse antes de apertar o play. O que ouvi naqueles primeiros minutos destruiu completamente tudo que eu acreditava sobre meu casamento. Antes de continuar, quero te pedir uma coisinha. Se você está gostando dessa história, me conta aí nos comentários de onde você está me ouvindo. Está em casa, no trabalho, na academia? E aproveita para se inscrever no canal se você gosta de histórias reais como essa. Porque, infelizmente, o que vou contar ainda está longe de terminar. Você não vai acreditar no que vem pela frente. A voz do Roberto na gravação era inconfundível. Ele estava conversando com alguém, rindo de um jeito que há muito tempo não ria comigo. Ela não desconfia de nada, ouvi ele dizer. Pensa que eu vendi aquele terreno que herdei do meu pai por uma mixaria, mas na verdade guardei quase tudo. A boba fica ali controlando cada centavo do salário dela, enquanto eu tenho uma reserva que ela nem imagina. Meu sangue congelou. Então era isso. Durante todos esses anos, ele tinha me enganado sobre as finanças, mas a gravação continuou e ficou ainda pior. Assim que ela assinar a transferência da casa para nome dos dois, vou dar um jeito de ficar com tudo. Já conversei com um advogado. Com a idade que ela tem e os probleminhas de pressão, vai ser fácil provar que não tem condições de administrar os bens. Tive que sentar. Minhas pernas não me sustentavam mais. Rodrigo me ofereceu um copo de água e ficou ali, respeitoso, me dando tempo para processar. Tem mais, ele disse baixinho. Muito mais. A gravação tem quase 2 horas. Meu nome é Helena. Tenho 63 anos e durante 37 anos acreditei que tinha um casamento sólido, baseado em respeito e companheirismo. Conheci Roberto quando eu tinha 26 anos. Trabalhava como secretária em um escritório de contabilidade no centro de São Paulo. Ele era cliente, dono de uma pequena oficina mecânica e me conquistou com aquele jeito simples e trabalhador. Casamos 1 ano depois, numa cerimônia modesta na igreja do bairro, com um almoço no salão da comunidade. Foram tempos difíceis no começo. A oficina não dava muito lucro e meu salário era o que sustentava a casa na maior parte do tempo. Eu não me importava. Acreditava que estávamos construindo algo juntos, que os sacrifícios valiam a pena. Continuei trabalhando mesmo depois que não conseguimos ter filhos, mesmo quando os médicos disseram que o problema era meu, que meu útero tinha uma má formação. Roberto foi compreensivo na época. Disse que não fazia diferença, que me amava de qualquer jeito. Guardei aquela dor no fundo do peito e mergulhei no trabalho e em cuidar da nossa casa. Durante todos esses anos, fui eu quem administrou cada centavo que entrava. Roberto nunca se interessou muito por essas coisas, ou pelo menos era o que ele dizia. Vivia reclamando que não entendia de banco, de investimento, que essas coisas eram comigo mesmo. Eu pagava todas as contas, controlava o orçamento, economizava onde podia. Foram décadas morando de aluguel, vendo o dinheiro ir embora todo mês sem construir nada de nosso. Mas eu tinha um sonho. Queria uma casa própria antes de me aposentar. Juntei cada real que sobrava.
Deixei de comprar roupa nova, de ir ao salão todo mês, de viajar nas férias. Roberto reclamava às vezes. Dizia que eu era mão de vaca, mas eu explicava que era para nosso futuro, para termos segurança na velhice. Ele revertia os olhos, mas concordava. Nunca desconfiei de nada. Roberto sempre foi caseiro. Não era de sair com amigos, não bebia, não jogava. Chegava da oficina, jantava o que eu preparava, assistia televisão e ia dormir. Nos finais de semana, ajudava em pequenos concertos pela casa. Via futebol. Uma vida simples, mas que eu pensava ser honesta. Minha mãe, que faleceu há 5 anos, sempre dizia que eu tinha dado sorte de encontrar um homem trabalhador e sem vícios. Tem tantas amigas suas que sofrem com marido bêbado, mulherengo, ela falava. O Roberto é certinho. Eu acreditava nisso com todas as forças. Achava que tínhamos uma relação transparente, mesmo que não fosse apaixonada como nos filmes. Era confortável, seguro, ou pelo menos eu pensava que era. Quando finalmente juntei dinheiro suficiente para a entrada de uma casa, fiquei radiante. Procurei durante meses até achar aquela casa no Jardim São Luís, um bairro tranquilo, com 3 quartos e um quintal onde eu sonhava em plantar minhas flores. O Rodrigo, o vendedor, era um senhor viúvo que estava se mudando para o interior para ficar perto da filha. A casa estava impecável, bem cuidada, e o preço era justo. Roberto nem quis ir comigo ver a casa nas primeiras vezes. Você que entende dessas coisas, se você gostou está bom, ele disse. Só foi conhecer quando já estava tudo praticamente fechado. Na hora da assinatura do contrato, ele insistiu para que a casa ficasse em nome dos dois. Somos um casal, Helena. Tudo que é seu é meu e vice-versa, ele argumentou. Fiquei até emocionada com aquilo, pensando que depois de tantos anos ele estava demonstrando que realmente nos via como uma unidade. Que tola eu fui. A mudança foi cansativa, mas feliz. Passei dias organizando cada cômodo, escolhendo onde ia cada móvel, imaginando as tardes que passaria no quintal cuidando das plantas. Roberto me ajudou a carregar as caixas, montou alguns móveis e eu olhava para ele pensando que finalmente tínhamos conseguido, que aquela casa era a recompensa pelos anos de sacrifício. Uma semana depois da mudança, ele começou a agir de forma estranha. Ofereceu-se para ficar em casa enquanto eu ia trabalhar, dizendo que queria terminar de organizar a garagem. Achei estranho porque ele nunca tinha deixado a oficina assim, mas pensei que talvez estivesse aproveitando para curtir a casa nova. Saí tranquila, sem imaginar o que estava acontecendo pelas minhas costas. Foi justamente nesse dia que o gravador que Rodrigo tinha esquecido no escritório, escondido atrás de uma estante, capturou tudo. Sentada naquele apartamento, ouvindo a gravação, descobri que meu marido tinha recebido visitas durante a semana. Não uma, mas várias. A primeira voz que ouvi além da dele foi de Marcelo, o irmão mais novo que sempre foi um aproveitador. E aí, mano, agora que você conseguiu colocar a casa no seu nome também, qual é o plano? Perguntou Marcelo na gravação. Roberto respondeu rindo. Paciência. Mano. Vou esperar uns meses, depois começo a pressionar ela para fazer um testamento deixando tudo para mim. Com a idade dela e a pressão alta, nunca se sabe, né? E se ela criar problema, já tenho os documentos para provar que ela anda muito esquecida, sem condições. O Dr. Sérgio já me deve uns favores, ele assina o que for preciso. Senti vontade de vomitar. Estava ouvindo meu próprio marido planejando como ia me tirar tudo que eu tinha conquistado com meu suor. Mas a gravação revelou coisas ainda piores. Aparentemente, aquele não era o primeiro encontro do tipo. Roberto tinha convidado Marcelo e mais 2 amigos dele, o tal do Dr. Sérgio e um advogado chamado Paulo. Estavam bebendo, ouvia o barulho de garrafas e risadas. Cara, você é um gênio, disse o Paulo. 37 anos aguentando a velha chata, controladora, e agora vai ficar com tudo. Isso é que é investimento de longo prazo. Todos riram. Roberto completou. Vocês não sabem o sacrifício que foi. Todos esses anos fingindo que gostava dela, aguentando aquela chatice toda. Mas valeu a pena. A idiota juntou uma boa grana, economizou que nem formiga. E o melhor é que ela vendeu umas joias que a mãe dela deixou para completar a entrada da casa.
joias que valiam o triplo do que ela imagina. Levei no avaliador antes e guardei bem guardado. Ela acha que vendeu para o tal joalheiro da 25 de março por 5.000, mas eu já tenho comprador para aquilo por 15. Rodrigo pausou a gravação e me olhou com pena genuína nos olhos. Eu não sabia se devia te contar ou não, ele disse. Fiquei dias pensando nisso, mas aí pensei, se fosse minha filha, eu ia querer que alguém avisasse ela. Pedi para ele continuar. Precisava ouvir tudo, cada palavra, cada risada, cada plano miserável. A gravação continuou e ouvi Roberto contando detalhes íntimos da nossa vida que me fizeram sentir completamente exposta e humilhada. Ele falava sobre como eu era chata por controlar os gastos, como era enjoada com limpeza, como ele tinha que fingir interesse quando eu falava sobre meu trabalho. E na cama então, nem se fala, ele disse e todos riram. Faz anos que eu invento dor de cabeça, cansaço, qualquer desculpa. Mas agora não preciso mais aguentar muito tempo. Assim que eu tiver tudo garantido no meu nome, já era. O doutor Sérgio, que eu descobri depois ser um médico que tinha perdido o registro por fraude no plano de saúde, mas ainda mantinha contatos, ofereceu ajuda. Olha, Roberto, essas mulheres dessa idade, qualquer coisa pode acontecer. Um remedinho errado aqui, uma dosagem ajustada ali, e pronto. Ataque cardíaco, derrame, essas coisas são super comuns. Ninguém vai desconfiar de nada. Meu sangue gelou completamente. Eles estavam falando sobre me matar. Não era só me roubar, me enganar. Era literalmente acabar com minha vida. Roberto respondeu. Calma, Sérgio. Vamos com calma. Primeiro eu preciso garantir que tudo está bem amarrado juridicamente. Depois a gente vê isso. O Paulo, o advogado, garantiu. Deixa comigo. Vou preparar uns documentos mostrando que ela tem demência senil, que não tem capacidade de administrar os bens. Com 2 testemunhas e um laudo médico, a gente consegue interdição fácil. Aí você fica como curador dela e pode fazer o que quiser. Fiquei ali sentada sem conseguir me mexer, as lágrimas escorrendo pelo rosto. 37 anos da minha vida tinham sido uma mentira completa. O homem com quem eu dividia a cama, a casa, os sonhos, nunca tinha me amado. Eu era apenas um investimento para ele, uma fonte de renda que ele cultivou pacientemente durante décadas esperando o momento de colher. Rodrigo me ofereceu mais água e ficou ali, silencioso, respeitando minha dor. Depois de um tempo, ele falou: Helena, eu gravei tudo isso num pendrive para você. E tenho o gravador original também, como evidência. Você precisa se proteger. Esses homens são perigosos. Olhei para ele, para aquele senhor que mal conhecia, mas que estava me salvando de uma tragédia, e senti uma gratidão imensa. Por que você está fazendo isso por mim? Perguntei. Ele suspirou. Minha esposa faleceu de câncer há 2 anos. Nos últimos meses de vida dela, descobri que o irmão dela e o cunhado estavam planejando contestar o testamento, dizendo que ela estava sem lucidez por causa da doença e dos remédios. Queriam tomar a parte dela da herança da família. Por sorte, descobri a tempo e consegui proteger ela e suas vontades. Mas a dor de saber que pessoas próximas podem ser tão cruéis, isso eu conheço bem. Não podia deixar você cair nessa armadilha sem avisar. Voltei para casa naquele dia completamente transformada por dentro, mas mantendo a aparência de sempre por fora. Roberto estava na sala assistindo televisão quando cheguei. E aí, como está sua amiga? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. Ah, só estava meio nervosa, problemas com o filho, já resolveu. Menti com uma facilidade que me surpreendeu. Fui para a cozinha preparar o jantar como fazia todas as noites, mas cada movimento era mecânico, automático. Minha cabeça estava a 1000 por hora, processando tudo o que tinha descoberto. Quando coloquei o prato na frente dele, Roberto comeu sem fazer nenhum comentário, como sempre. Olhei para aquele homem que achava que me conhecia tão bem, que me julgava previsível e controlável, e pensei: você não faz ideia de quem eu realmente sou. Naquela noite não consegui dormir.
Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração pesada de Roberto ao meu lado, aquela mesma respiração que ouvia há mais de 3 décadas, e tudo parecia diferente, contaminado, falso. Pela manhã levantei e segui minha rotina normal. Preparei o café, arrumei a cozinha, me vesti para o trabalho. Roberto nem olhava para mim direito, como sempre. Só reclamou que o café estava fraco e saiu. No escritório não consegui me concentrar em nada. Minha chefe, Dona Marta, percebeu que eu estava estranha e perguntou se estava tudo bem. Pensei em contar, mas algo me segurou. Não, ainda não era hora. Precisava pensar, planejar, entender exatamente qual era a minha situação antes de agir. Durante o dia liguei para o Rodrigo e marcamos de nos encontrar novamente. Precisava ouvir a gravação completa, toda ela, cada segundo. Ele concordou e naquela mesma noite inventei outra desculpa para Roberto e fui. Passamos mais de 3 horas ouvindo tudo. A gravação tinha captado 3 dias diferentes de conversas. Cada dia revelava mais detalhes do plano macabro. Descobri que Roberto tinha guardado quase R$ 200.000 da venda do terreno que o pai dele tinha deixado de herança 10 anos atrás. Na época, ele me disse que tinha vendido por 40 mil e que ia usar para reformar a oficina. Nunca questionei, nunca pedi para ver documentos. Confiava nele completamente. Que idiota eu fui. Esse dinheiro estava aplicado em nome de um primo dele, Rafael, que também aparecia em uma das gravações oferecendo ajuda para esconder outros bens. Descobri também que as joias da minha mãe, que eu tinha vendido com o coração partido para completar a entrada da casa, tinham sido avaliadas em R$ 15.000, não 5 mil como o tal joalheiro me disse. Claro, o joalheiro era amigo do Roberto. Tudo armado. Minha mãe tinha me deixado aquelas peças com tanto amor. Eram as únicas coisas de valor que ela possuía, e eu as vendi pensando que era necessário para nosso sonho. Agora descobria que tinha sido enganada até nisso. A raiva que senti naquele momento foi tão intensa que tive que respirar fundo várias vezes para não passar mal. Rodrigo me trouxe um chá de camomila e ficou ali, uma presença gentil em meio ao caos que minha vida tinha virado. Mas foi na última parte da gravação que ouvi algo que mudou tudo. Roberto estava falando com o irmão sobre os planos para depois que ficasse viúvo. Aí eu vendo a casa, fico com a grana e finalmente posso viver minha vida. Talvez eu viaje, conheça uns lugares, ou quem sabe arrumo uma namoradinha nova, dessas novinhas que gostam de homem mais velho com dinheiro. Marcelo riu. Você merece, mano. Depois de aguentar a Helena todos esses anos, merece curtir a vida. E então Roberto disse algo que gelou meu sangue, mas ao mesmo tempo acendeu uma luz. O único problema é que legalmente eu só tenho direito à metade dos bens se ela morrer. A outra metade vai para parentes dela, aquela prima chata do interior. Por isso preciso da interdição primeiro, para fazer ela passar tudo para meu nome, enquanto ainda está viva, mas sem capacidade legal. O Paulo já está preparando tudo. Foi nesse momento que tive minha revelação. Roberto não sabia de tudo sobre minha vida. Tinha coisas que eu nunca tinha contado para ele, não por esconder, mas simplesmente porque nunca perguntou, nunca se interessou de verdade. Por exemplo, ele não sabia que minha tia Sebastiana, irmã da minha mãe que morava em Ribeirão Preto, tinha falecido 8 meses atrás e tinha me deixado uma herança. Não era uma fortuna, mas era significativo, umas escrituras de 2 casas que ela alugava e mais uns R$ 100.000 em aplicações. Eu tinha comentado brevemente com Roberto na época que a tia tinha morrido, mas ele nem perguntou sobre herança, sobre inventário, sobre nada. Estava tão desinteressado que nem passou pela cabeça dele que eu podia ter recebido algo. E eu, com medo de que ele quisesse gastar o dinheiro, simplesmente não toquei mais no assunto. Deixei tudo no nome da minha tia ainda, pagando um advogado para gerenciar os aluguéis e os investimentos. Além disso, Roberto não fazia ideia de que durante todos esses anos, trabalhando como secretária no escritório de contabilidade, eu tinha feito vários cursos, tinha me especializado e agora era praticamente a mão direita da Dona Marta. Ele achava que eu ainda era a secretarinha simples que só atendia telefone.
Não sabia que eu entendia de contratos, de documentação, de leis trabalhistas e tributárias. Também não sabia que Dona Marta me tratava como filha, já que ela nunca tinha conseguido ter filhos, e sempre me disse que quando se aposentasse, queria me deixar como sócia do escritório. Éramos apenas eu e mais 2 funcionárias, mas o escritório tinha uma cartela de clientes fiéis e lucrava bem. Roberto nunca perguntou sobre meu trabalho, além de quanto eu ganhava por mês. Não fazia ideia do meu potencial, das minhas conexões, do meu conhecimento. Sentei com Rodrigo naquela noite e, pela primeira vez em dias, senti que não estava completamente desamparada. Rodrigo, eu disse, preciso da sua ajuda para planejar minha defesa. Esses homens pensam que sou uma velhinha boba e indefesa, mas vão ter uma surpresa. Ele sorriu, um sorriso triste, mas encorajador. Conta comigo, Helena. O que você precisa? Passamos horas conversando, planejando. Rodrigo, que tinha sido advogado antes de se aposentar, me deu conselhos preciosos. Primeira coisa, eu precisava de um advogado de confiança, não alguém que Roberto pudesse influenciar. Ele me indicou a filha dele, doutora Fernanda, que era advogada especializada em direito de família e sucessões. Segunda coisa, eu precisava proteger meus bens imediatamente. Terceira, precisava de documentação médica provando que estava em perfeitas condições mentais e físicas. E quarta, mais importante, eu não podia deixar Roberto desconfiar de nada até que tudo estivesse preparado. Na manhã seguinte, liguei para a Dona Marta e pedi para conversar com ela em particular. Contei tudo. Ela ficou horrorizada, abraçou-me chorando e imediatamente se ofereceu para ajudar. Helena, você é como uma filha para mim. Pode contar comigo para o que precisar. Ela me liberou do trabalho pelo tempo que fosse necessário para resolver minha situação, mantendo meu salário normalmente. E outra coisa, ela disse, já estava querendo falar com você sobre isso. Vou me aposentar ano que vem e quero te deixar como sócia majoritária do escritório. Não vou te vender, vou te doar mesmo. Você merece depois de tantos anos de dedicação. Vamos começar a preparar a documentação já. Saí de lá com o coração mais leve. Tinha aliados, tinha recursos, tinha conhecimento. Roberto e seus comparsas tinham subestimado completamente quem eu era. Meu primeiro passo foi me reunir com a doutora Fernanda. Levei o pendrive com as gravações e contei toda a história. Ela ouviu tudo com atenção profissional, fazendo anotações. Dona Helena, ela disse quando terminei, a senhora tem em mãos provas suficientes, não só para se proteger, mas também para processar criminalmente essas pessoas. Conspiração para fraude, estelionato e, pelo que o tal médico falou, até possível planejamento de homicídio. Isso é gravíssimo. Expliquei que não queria simplesmente denunciar Roberto à polícia e acabar com tudo. Queria que ele sentisse o gosto da própria traição, que experimentasse a sensação de ter a vida destruída como ele planejava fazer com a minha. Doutora Fernanda pensou um pouco e então sorriu. Entendo. Então vamos fazer o seguinte. O plano era genial na sua simplicidade. Primeiro, eu faria uma bateria completa de exames médicos e avaliações psicológicas, documentando que estava em perfeita saúde mental e física. Isso desmontaria qualquer tentativa futura de me declarar incapaz. Segundo, eu transferiria a herança da minha tia para meu nome, mas manteria tudo em sigilo absoluto através de uma holding que a doutora Fernanda me ajudaria a criar. Terceiro, eu começaria a gravar minhas próprias conversas com Roberto, sempre dentro da legalidade, para ter ainda mais provas do caráter dele. Quarto, eu entraria em contato com os órgãos competentes para denunciar o Dr. Sérgio por exercício ilegal da medicina e o Paulo por conduta antiética. E quinto, mais importante, eu faria Roberto acreditar que seu plano estava funcionando perfeitamente. Nas semanas seguintes, me transformei em uma atriz. Todos os dias chegava em casa e interpretava o papel da esposa dedicada e levemente dispersa. Comecei a deixar cair coisas de propósito, a esquecer onde tinha colocado as chaves, a repetir perguntas que já tinha feito. Roberto notou imediatamente. Eu via o brilho nos olhos dele cada vez que eu demonstrava alguma confusão. Um dia fingi que tinha esquecido o fogo ligado e queimei uma panela.
Ele ficou preocupado de uma forma tão falsa que deu vontade de rir. Helena, você anda muito esquecida. Acho que você devia ir no médico, fazer uns exames. Ele sugeriu com uma voz melosa que nunca tinha usado antes. Ah, você acha? Mas eu estou bem, respondi fazendo cara de quem não entendia a gravidade. É sim, amor, mas é bom prevenir. Deixa eu marcar uma consulta para você com um médico muito bom que conheço. Ah, com certeza o Dr. Sérgio. Concordei, fazendo cara de agradecida. Mas é claro que não fui a consulta nenhuma marcada por Roberto. Desmarcava em cima da hora com qualquer desculpa. Isso o deixava nervoso, eu percebia. Enquanto isso, eu realmente estava fazendo exames, mas com médicos de verdade, montando meu dossiê de sanidade. Também comecei a soltar comentários sobre estar cansada, sobre pensar em aposentadoria, sobre querer simplificar a vida. Sabe, Roberto, ando pensando que a gente podia colocar tudo em ordem. Fazer um testamento, organizar os documentos. A gente não é mais novo e é bom deixar tudo certo. Ele quase pulou de alegria. É verdade, amor. Que bom que você está pensando nisso. Quer que eu te ajude? Posso chamar aquele advogado amigo meu, o Paulo. Fingi pensar. Ah, não sei. Essas coisas me confundem. Você que entende melhor, você resolve. Era exatamente o que ele queria ouvir. Roberto começou a me tratar melhor, com uma gentileza artificial que me dava náuseas. Trazia flores para casa, coisa que nunca tinha feito em 37 anos de casamento. Oferecia para fazer massagem nos meus pés, perguntava como tinha sido meu dia. Tudo isso enquanto eu sabia exatamente o que estava passando pela cabeça dele. Estava me preparando, me amolecendo, para quando chegasse a hora de assinar os papéis que me tirariam tudo. Cada gesto falso de carinho era como uma punhalada, mas eu sorria, agradecia e continuava minha encenação. À noite, depois que ele dormia, eu ia para o banheiro e chorava em silêncio, liberando a dor e a raiva para poder continuar com força no dia seguinte. Enquanto isso, doutora Fernanda estava trabalhando nos bastidores. Ela entrou em contato com o Conselho Regional de Medicina e forneceu as gravações onde o Dr. Sérgio oferecia serviços médicos ilegais. Também acionou a OAB com as gravações do Paulo oferecendo serviços fraudulentos. Ambos começaram a ser investigados sem fazer ideia de onde tinha partido a denúncia. Além disso, ela me ajudou a criar a holding para proteger a herança da minha tia e começou a preparar uma ação de divórcio com pedido de reparação por danos morais. Quando a senhora estiver pronta, ela disse, vamos dar o bote, e vai ser devastador para ele. Um dia Roberto chegou em casa todo sorridente, com uma pasta de documentos. Amor, o Paulo preparou uns papéis aqui para a gente assinar. É só para facilitar. Caso aconteça alguma coisa com um de nós, o outro já fica automaticamente com tudo sem precisar de inventário. Essas burocracias. Peguei os papéis e fingi ler sem entender muito. Na verdade, com o meu conhecimento do escritório, eu sabia exatamente o que era. Não era um simples testamento recíproco como ele estava dizendo. Eram documentos transferindo praticamente todo o meu patrimônio para nome dele, com uma cláusula que me dava apenas usufruto vitalício, ou seja, eu poderia usar enquanto vivesse, mas não poderia vender ou dispor de nada. E tinha uma segunda via que era uma procuração ampla e irrevogável, dando a ele poder total sobre todos os meus bens. Se eu assinasse aquilo, estaria completamente à mercê dele. Posso ler com calma? Perguntei. Ele disfarçou um lampejo de irritação. Claro, amor, mas é tudo padrão. O Paulo explicou tudo para mim. É para nossa proteção. Prometi que ia ler e deixei os papéis na mesinha da sala. Durante os dias seguintes, Roberto perguntava quase todo dia se eu já tinha lido, se tinha alguma dúvida. Eu sempre dava uma desculpa. Dizia que estava cansada, que ia ler no fim de semana com calma. Isso o estava deixando ansioso, eu percebia. Começou a intensificar a campanha de gentilezas. Chegou até a sugerir que fôssemos jantar fora, coisa que não fazíamos há anos. Levou-me em um restaurante caríssimo e durante o jantar trouxe o assunto de novo. Helena, aqueles documentos, você não acha melhor a gente já assinar e deixar tudo resolvido? Assim ficamos tranquilos.
Olhei nos olhos dele e disse: Está bem, Roberto. Vou assinar semana que vem. Mas é claro que eu não ia assinar nada. O que Roberto não sabia é que eu já tinha mostrado aqueles documentos para a doutora Fernanda, e ela tinha feito cópias de tudo como mais prova da fraude. Também não sabia que eu tinha gravado nossa conversa no restaurante, onde ele pressionava uma suposta esposa com problemas cognitivos a assinar documentos complexos sem assistência jurídica independente. Mais uma peça no quebra-cabeça de evidências que eu estava montando. A cada dia que passava, eu ficava mais forte, mais confiante, mais preparada para o confronto final. E Roberto ficava mais ansioso, mais impaciente, começando a cometer pequenos erros na encenação dele. Marcelo, o irmão do Roberto, começou a aparecer mais em casa, sempre com um sorrisinho cínico, me tratando com uma condescendência que mal disfarçava o desprezo. Um dia, ele chegou e trouxe um bolo, dizendo que a esposa tinha feito para mim. É bolo de cenoura, tia Helena, seu preferido. Eu nem gostava de bolo de cenoura, mas ele não sabia porque nunca tinha se importado em saber. Agradeci e guardei. Depois, quando eles não estavam vendo, joguei fora. Não ia comer nada que viesse daquela gente. Podia estar sendo paranoica, mas depois de ouvir o Dr. Sérgio falando sobre remedinhos e dosagens erradas, eu não confiava em nada. Foi então que aconteceu algo que acelerou meus planos. Roberto marcou uma consulta médica para mim sem me avisar antes. Simplesmente chegou em casa e disse: Helena, amanhã você tem consulta às 10 da manhã com o Dr. Sérgio. Eu vou te levar. Disse que achava que eu andava muito esquecida, que precisava de uma avaliação. Fingi concordar, mas meu coração disparou. Eles estavam apressando as coisas. Será que tinham desconfiado de alguma coisa? Ou simplesmente estavam impacientes? De qualquer forma, eu precisava agir rápido. Naquela mesma noite, liguei para a doutora Fernanda e disse: É amanhã. Preciso confrontar ele amanhã antes que as coisas saiam do controle. Ela concordou. Passamos a noite toda finalizando os preparativos. A doutora Fernanda contatou um delegado que era amigo da família dela e explicou a situação. Com as gravações em mãos, ele concordou em estar de prontidão caso fosse necessário. Também preparamos toda a documentação para o divórcio e para uma medida protetiva de urgência. Quando o dia amanheceu, eu estava nervosa, mas determinada. Tinha chegado a hora de parar de fingir e mostrar quem eu realmente era. Me arrumei com cuidado, coloquei minha melhor roupa, me maquiei. Queria estar impecável para esse momento. Roberto até comentou: Nossa, você está bonita hoje. Tudo isso para ir no médico? Sorri. É um dia especial, Roberto. Muito especial. No carro, a caminho do consultório do Dr. Sérgio, Roberto estava tagarela, de bom humor. Não fazia ideia da tempestade que estava prestes a cair sobre ele. Chegamos ao consultório, um lugar simples num prédio comercial velho. A recepcionista nos atendeu e pediu para esperar. Ficamos ali sentados na salinha de espera, com aquele cheiro de desinfetante e revistas velhas em cima da mesinha. Olhei para Roberto e pensei em todos aqueles anos, em todos os sonhos que tinha tido, em como ele tinha destruído tudo com sua ganância e falsidade. Senti uma tristeza profunda, mas também uma clareza absoluta. Eu merecia coisa melhor. Sempre mereci. Quando o Dr. Sérgio nos chamou, entramos na sala. Ele era um homem na faixa dos 50, com uma barriguinha e um sorriso falso. Cumprimentou-me com aquela voz melosa que médicos incompetentes usam com idosos. Então, dona Helena, o Roberto me disse que a senhora anda meio esquecida. Vamos fazer uma avaliaçãozinha bem simples, está bem? Antes que eu pudesse responder, Roberto completou. É, doutor. Ela tem esquecido muita coisa, deixado fogo aceso, repetido perguntas. Estou preocupado. O Dr. Sérgio assentiu com cara de entendido. Isso é muito comum em pessoas da idade da senhora. Mas não se preocupe, vamos cuidar direitinho. Foi nesse momento que eu tomei a palavra. Dr. Sérgio, eu disse com uma voz firme que fez os dois olharem surpresos para mim. O senhor está com o registro médico ativo? Ele piscou, confuso. Como? Do que a senhora está falando? Continuei olhando diretamente nos olhos dele.
Estou perguntando se o senhor tem autorização legal para exercer medicina, porque, segundo minhas informações, seu registro foi cassado há 3 anos por fraude em convênios médicos. A cara dele ficou branca. Roberto interferiu. Helena, que história é essa? Você está confusa. Virei para meu marido. Não estou confusa, Roberto. Aliás, nunca estive tão lúcida na minha vida. Abri minha bolsa e tirei um envelope. Aqui estão laudos médicos e avaliações psicológicas completas feitas na última semana pelos melhores profissionais de São Paulo. Todos atestam que estou em perfeita saúde física e mental. Também tenho aqui cópias de gravações onde vocês dois, junto com o advogado Paulo e seu irmão Marcelo, planejam me fraudar, me roubar e possivelmente me matar. Coloquei o envelope em cima da mesa do consultório. O Dr. Sérgio levantou de um pulo. Isso é loucura! Roberto, que mulher doida! Mas Roberto estava quieto, com uma cara que nunca tinha visto antes. Ele tinha entendido. Tinha caído. Continuei, sentindo um poder crescer dentro de mim a cada palavra. Roberto, durante 37 anos eu acreditei que você me amava. Sacrifiquei tudo por você, por nós. Trabalhei duro, economizei cada centavo, abri mão dos meus sonhos para construir os nossos, e o tempo todo você estava apenas esperando o momento certo de me destruir. Minha voz tremeu de emoção, mas não parei. Você me subestimou completamente. Achou que eu era apenas uma velhinha boba que você podia manipular. Mas sabe o que você não sabia? Não sabia que eu herdei R$200 mil e 2 casas da minha tia. Não sabia que vou me tornar sócia majoritária do escritório onde trabalho. Não sabia que tenho conhecimento jurídico e contábil suficiente para entender exatamente cada vírgula dos documentos fraudulentos que seu advogado corrupto preparou. E, principalmente, não sabia que eu sou muito mais forte do que você jamais imaginou. Roberto tentou falar. Helena, eu posso explicar. Você não entendeu? É tudo mal entendido. Comecei a rir, um riso sem alegria. Mal entendido. Tenho horas de gravação de você planejando me roubar, me internar, possivelmente me matar. Tenho provas de que você escondeu R$200 mil de herança. Tenho provas de que fraudou a venda das joias da minha mãe. Qual parte é mal entendido, Roberto? Ele ficou mudo. O Dr. Sérgio tentou sair da sala, mas eu falei. Não aconselho. A polícia já está a caminho. As gravações onde o senhor oferece serviços médicos ilegais e sugere homicídio já foram entregues às autoridades. O senhor não vai a lugar nenhum. Naquele momento, meu celular tocou. Era a doutora Fernanda, confirmando que o delegado estava chegando. Olhei para Roberto e vi um homem quebrado, toda aquela arrogância e certeza desmoronando. Como você descobriu? Ele perguntou com a voz fraca. O Rodrigo, o antigo dono da casa, esqueceu um gravador no escritório. Ele captou tudo, cada palavra, cada risada, cada detalhe do seu plano miserável. E ele, um homem que mal me conhecia, teve mais decência e humanidade do que você teve em quase 4 décadas de convivência. Roberto colocou as mãos no rosto. Se estava realmente arrependido ou apenas chateado por ter sido pego, eu não sabia e não me importava mais. O delegado chegou com 2 policiais. Apresentei todas as provas, todas as gravações. O Dr. Sérgio foi preso ali mesmo por exercício ilegal da medicina e por conspiração para fraude e homicídio. Roberto não foi preso naquele momento, mas recebeu intimação para depor e foi informado de que estava sendo investigado. Também foi informado da medida protetiva de urgência que eu tinha conseguido, que o proibia de se aproximar de mim ou tentar contato. Ele me olhou com uma mistura de raiva e desespero. Helena, você vai se arrepender disso. Essa casa é minha também. Metade de tudo é meu por direito. Sorri friamente. Ah, sobre isso, você deveria ter lido a escritura com mais atenção. Quando você insistiu para colocar a casa no nome dos 2, eu concordei. Mas o que você não percebeu é que estabeleci regime de separação total de bens. Essa casa foi comprada integralmente com meu dinheiro, com meu esforço. Você não tem direito a nada. O advogado Paulo foi pego de surpresa no escritório dele naquele mesmo dia.
A OAB já estava investigando ele pelas gravações. Marcelo, o irmão do Roberto, também foi convocado a depor como cúmplice. Em menos de 24 horas, toda aquela rede de mentiras e planejamento criminoso estava desmoronando. E eu, que eles achavam que seria a vítima fácil, era quem estava orquestrando tudo. Voltei para casa naquela tarde acompanhada de um oficial de justiça. Roberto teve 2 horas para pegar suas coisas pessoais e sair. Ele tentou argumentar, dizer que não tinha para onde ir, mas o oficial foi inflexível. A medida protetiva era clara. Enquanto Roberto empacotava suas roupas, fui para o quintal. Olhei para as flores que tinha plantado na semana anterior, para a casa que tinha sido meu sonho, e senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pelo fim de tanto tempo de convivência, mesmo que baseada em mentiras. Alívio por ter descoberto a tempo, por ter me salvado. Quando Roberto passou por mim carregando a última mala, ele parou. "Você mudou", ele disse. "Não", respondi. "Você é que nunca me conheceu de verdade. Sempre fui essa pessoa. Você só via o que queria ver." Ele saiu e ouvi o carro dele partindo. Fechei a porta, encostei nela e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei por tudo que tinha perdido, mas também pelo que tinha ganhado. Minha dignidade, minha força, a mim mesma. Nos dias seguintes, tomei todas as providências necessárias, troquei as fechaduras da casa, instalei câmeras de segurança. Dei entrada no divórcio com pedido de reparação por danos morais no valor de R$500 mil, baseado em todos os anos de engano e no sofrimento causado. A doutora Fernanda estava confiante de que ganharia, com todas as provas que tínhamos. Também acionei Roberto judicialmente para recuperar o dinheiro que ele tinha escondido da venda do terreno e o valor real das joias da minha mãe. Bloqueamos todas as contas e investimentos que estavam em nome do primo dele, Rafael, que também foi investigado por participação em fraude. Roberto tentou me ligar várias vezes, mas eu bloqueei o número. Ele mandou mensagens pedindo para conversar, dizendo que podíamos resolver tudo de forma amigável. Não respondi nenhuma. Não tinha mais nada a dizer para aquele homem. Marcelo tentou ir na minha casa uma noite batendo no portão e gritando que eu era uma víbora, que tinha destruído a vida do irmão dele. Chamei a polícia. Ele foi levado por descumprimento da medida protetiva, que também incluía associados do Roberto. Dona Marta foi meu anjo durante todo esse período. Ela me deu força, me ouviu nos momentos difíceis, me lembrou do meu valor quando eu começava a fraquejar. O processo foi demorado, como processos judiciais costumam ser. Mas eu tinha tempo, paciência e finalmente estava do lado da verdade. O doutor Sérgio foi condenado a 2 anos de prisão por exercício ilegal da medicina e conspiração para fraude. O Paulo perdeu a licença da OAB e também foi condenado. Roberto, depois de meses tentando se defender, acabou aceitando um acordo. Devolveu os R$200 mil que tinha escondido, pagou a diferença das joias e aceitou o divórcio com a reparação por danos morais. No total, recebi de volta mais de R$400 mil que eram meus por direito. Também fiquei com a casa, obviamente, e todos os meus outros bens. 1 ano depois de toda essa saga, minha vida estava completamente diferente. Tinha me tornado sócia majoritária do escritório de contabilidade, que agora levava meu nome junto com o da Dona Marta. Contabilidade Marta e Helena. Os negócios iam muito bem. Tinha reformado minha casa do jeito que sempre quis, com um jardim lindo cheio de rosas e jasmins. Tinha até adotado uma cachorrinha, uma vira-lata chamada Mel, que me fazia companhia e alegrava meus dias. Comecei a viajar, coisa que nunca tinha feito. Fui para o Nordeste, conheci praias maravilhosas. Fui para o Rio Grande do Sul visitar uns primos distantes. Cada viagem era uma celebração da minha liberdade. Rodrigo se tornou um grande amigo. Jantávamos juntos uma vez por semana, conversávamos sobre a vida, sobre nossos planos. Ele me apresentou a um grupo de amigos da idade dele, pessoas interessantes que tinham histórias incríveis para contar. Voltei a me sentir viva, interessante, valiosa. Uma coisa engraçada aconteceu 6 meses depois do divórcio. Encontrei Roberto na rua por acaso. Ele estava irreconhecível, magro, com cara de quem não dormia bem.
Tentou falar comigo, mas eu simplesmente acenei de longe e segui meu caminho. Não tinha raiva mais. Não tinha nada. Ele tinha se tornado irrelevante na minha vida. Soube por terceiros que ele tinha tentado abrir um negócio que faliu, que estava morando num apartamento pequeno alugado, que a família toda tinha se afastado dele depois do escândalo. Marcelo, o irmão, tinha cortado relações quando percebeu que não ia ganhar nada com o esquema. O Paulo estava trabalhando como vendedor depois de perder a licença. O Dr. Sérgio cumpriu a pena e aparentemente tinha se mudado para outro estado. Toda aquela gangue de aproveitadores tinha se desfeito e cada um estava colhendo as consequências das próprias escolhas. Eu não sentia pena. Sentia apenas indiferença. Nos meus momentos de reflexão, pensava em tudo o que tinha acontecido e me dava conta de várias lições. A primeira era que nunca devemos subestimar ninguém, especialmente mulheres mais velhas que a sociedade tende a invisibilizar. Nós temos uma vida inteira de experiências, conhecimentos, força acumulada. A segunda lição era sobre a importância de conhecer seus direitos, de se educar financeira e juridicamente. Se eu não tivesse o conhecimento que adquiri trabalhando no escritório de contabilidade, talvez não tivesse entendido a gravidade dos documentos que Roberto queria que eu assinasse. A terceira lição era sobre confiar nos instintos. Mesmo sem saber conscientemente, alguma parte de mim sempre desconfiou do Roberto. Por isso, nunca contei sobre a herança da tia. Nunca compartilhei tudo sobre meu trabalho. Mas a lição mais importante de todas era sobre valor próprio. Durante 37 anos, eu tinha me contentado com migalhas de afeto, com um casamento morno, porque achava que não merecia mais que aquilo. Achava que pelo fato de não poder ter filhos, por estar ficando mais velha, eu tinha que agradecer por ter um homem ao meu lado, mesmo que esse homem não me valorizasse. Hoje eu sei que estava errada. Mereço amor verdadeiro, respeito, parceria real. E se isso não vier de um relacionamento, tudo bem. Sou completa sozinha. Tenho meu trabalho, meus amigos, minha casa, minha cachorrinha, minha liberdade, sou feliz. Teve um momento muito especial que quero compartilhar. No aniversário de 1 ano da minha libertação, como passei a chamar o dia em que confrontei Roberto, organizei um jantar na minha casa. Convidei Dona Marta, Rodrigo e a filha dele, Fernanda, algumas amigas do trabalho. Preparei uma comida deliciosa, arrumei a mesa com capricho, coloquei flores por toda a parte. Durante o jantar, fiz um brinde. Quero agradecer a cada um de vocês por terem me ajudado no momento mais difícil da minha vida. Vocês me mostraram que família não é só sangue, é quem está ao nosso lado quando precisamos. E quero brindar a recomeços, a segundas chances, a nunca ser tarde para reconstruir a vida. Todos aplaudiram com os olhos marejados. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda da minha casa, olhando para o céu estrelado. Pensei na Helena de 2 anos atrás, aquela mulher que acreditava que sua vida estava definida, que seus dias seriam uma repetição até o fim. E olhei para a Helena que eu era agora, independente, forte, consciente do próprio valor, cheia de planos e sonhos. Tinha 63 anos e sentia que minha vida estava apenas começando de verdade. Tinha liberdade para ser quem eu quisesse, para fazer o que me fizesse feliz, para amar a mim mesma sem culpa. Recentemente comecei a dar palestras sobre empoderamento feminino e educação financeira para mulheres da minha idade. Conto minha história, sem todos os detalhes, mas com a essência, e vejo nos olhos de tantas mulheres o reconhecimento, a identificação. Quantas de nós passamos a vida inteira nos anulando, nos diminuindo, aceitando menos do que merecemos? Quantas de nós temos talentos, conhecimentos, forças que nem reconhecemos porque a sociedade nos ensinou que nosso valor está em servir aos outros, nunca a nós mesmas? Minhas palestras têm feito diferença. Recebo mensagens de mulheres me contando que tomaram coragem para sair de relacionamentos abusivos, para voltar a estudar, para abrir seus próprios negócios, para se valorizarem. Uma das coisas mais gratificantes foi quando uma senhora de 70 anos me procurou depois de uma palestra.
Ela tinha lágrimas nos olhos. Dona Helena, ela disse, eu vivo há 40 anos com um homem que me trata como empregada. Nunca tive coragem de sair porque achava que era velha demais, que não conseguiria sobreviver sozinha. Mas ouvindo sua história, percebi que não é tarde. Vou procurar um advogado amanhã. Abracei aquela mulher e senti que tudo que tinha passado, toda a dor, tinha valido a pena se serviu para ajudar, nem que fosse uma pessoa a se libertar. Hoje, 2 anos depois de tudo o que aconteceu, posso dizer com absoluta certeza que sou feliz. Não é uma felicidade dependente de outra pessoa ou de circunstâncias externas. É uma felicidade que vem de dentro, de saber quem eu sou, do que sou capaz, do meu valor. Acordo todos os dias grata por ter tido a chance de recomeçar, por ter descoberto a traição antes que fosse tarde demais. Aquele gravador esquecido pelo Rodrigo foi o presente mais precioso que já recebi, porque me deu a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Minha casa hoje é um lar de verdade, cheio de luz, de plantas, de vida. Tenho uma rotina que me satisfaz, trabalho que me realiza, amizades que me nutrem. Saio para jantar quando quero, viajo quando me dá vontade, gasto meu dinheiro com o que me faz bem sem ter que dar satisfação para ninguém. Comprei roupas bonitas, reformei meu guarda-roupa, voltei a me cuidar, a me olhar no espelho e gostar do que vejo. Não é sobre aparência física, é sobre me sentir bem comigo mesma, sobre me respeitar. As feridas do coração levam tempo para sarar completamente. Eu não vou mentir. Tem dias que ainda sinto tristeza pelo tempo perdido, pelos anos que dediquei a alguém que não merecia. Tem dias que me pego pensando como seria a minha vida se tivesse descoberto antes, se tivesse tido coragem de questionar, de exigir mais. Mas aprendi a não viver no e se. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. Tenho apenas o agora, e escolho fazer do agora algo bonito, significativo, verdadeiro. Recentemente comecei a escrever. Nada profissional, apenas um diário onde registro meus pensamentos, minhas experiências, minhas reflexões. Quem sabe um dia transforme isso em um livro para ajudar outras mulheres. A Fernanda, que além de advogada virou uma grande amiga, me incentiva. Sua história precisa ser contada, Dona Helena. Pode salvar vidas. Estou pensando seriamente nisso. Enquanto isso, continuo vivendo um dia de cada vez, saboreando cada momento de paz, cada conquista, cada pequena alegria. E você que está me ouvindo agora, que acompanhou toda essa história, eu quero te fazer uma pergunta. O que você faria no meu lugar? Já passou por algo parecido? Conhece alguém que esteja numa situação assim? Compartilha aí nos comentários. Sua história pode ajudar alguém, pode fazer diferença na vida de outra pessoa. E se você está passando por uma situação de abuso, de manipulação, de desrespeito, saiba que você não está sozinha. Você é mais forte do que imagina. Você merece amor, respeito, dignidade. Nunca é tarde para recomeçar. Eu sou a prova viva disso. Com 63 anos, reconstruí minha vida do zero e estou mais feliz do que jamais estive. Você também pode. Acredite no seu valor. Acredite na sua força. E, principalmente, acredite que você merece coisa melhor.